Olá pessoal, tudo bem? Sou Marco Antônio da Web Rádio Jarino News, junto com a TeaCust Brasil. Hoje em mais um podcast com uma convidada em especial. Eu deixo a apresentação para vocês, meninas. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do TeaCast Brasil, uma parceria da Web Rádio e agora TV, Jarino News, e o TeaCast. Marlene, apresente a nossa convidada. Com todo prazer, Vívia. Andressa, se apresente, por favor. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Andressa, sou advogada especialista em Direito dos Autistas, mãe do João Pedro, TDAH, diagnosticado desde os 7 anos, e do Gabriel, TEA, diagnosticado desde os 4 anos e hoje com 17. O meu desafio e o meu propósito hoje é ajudar todas as mães a conseguir, na realidade, o que é de direito dos nossos filhos. Pode seguir. Andressa, a gente ouve muito falar que as famílias atípicas, famílias de autistas, elas vivem assim num eterno processo judicial. Por que isso acontece se existem leis que amparem essas crianças? Exatamente. Hoje a gente está muito rico em leis, né? Nós temos aí a lei do Berenice Piana, nós temos também do Romeu Mion, a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, a própria Constituição Federal e o Código Civil e várias jurisprudências e julgados que existem aí. Só que existe uma lacuna nessas leis, onde todas as famílias, para conseguir as terapias, educação, benefícios, tem que sempre judicializar. E isso faz com que essas lacunas não tenham a devida fiscalização. Então, é esse amparo que está faltando e políticas públicas também a ser relacionadas ao tema realmente do transtorno espectro do autista e deficiente também, né? Me deixou uma curiosidade agora. Você falou que existem várias leis aí, né? E dentre delas está a Constituinte. Exatamente. E dentro da Constituinte existem lacunas para que haja uma falta de atendimento adequado. Uma falta de atendimento adequado? Mais falta... Dentro da nossa Constituinte? Exatamente. Nós temos direito à educação, à saúde, que isso está dentro da nossa Constituição Federal, que Sim. foi feito lá em 1988. Então, assim, já está um tempinho, né? Já ia vigorando. Porém, o que acontece? Esse direito da educação, direito à saúde, lazer, tudo, colocando dentro do espectro do autismo, não está acontecendo, né? Não está tendo uma fiscalização. Então, hoje, Sim. O que a gente vê? A saúde. Então, a criança, adolescente, o adulto TEA, ele tem direito a ter o amparo, né, de todas as terapias, que é uma equipe multidisciplinar, formado geralmente de fono, TO, psicólogo e psicopedagogo ou pedagogos, né? Só que o que acontece, em tese, não há uma fiscalização para aplicar corretamente a essa criança, adolescente ou adulto TEA. Né? Nós vemos aí que a terapia ABA hoje, ela está sendo, na realidade, sem a devida fiscalização, onde eles aplicam com uma pessoa que não tem ali a coordenação e uma supervisão, né? Porque todo aplicador ABA, ele precisa ter essa equipe multidisciplinar. Existe a coordenação, supervisão, para ele poder aplicar. Isso não tem. Então, é essa lacuna que existe. Em questão da parte da educação, hoje toda criança autista, ela não tem um auxiliar de sala. Algumas, principalmente nível 3, não verbal ou até com outras comorbidades, precisa de uma pessoa individualizada. Está ali do lado dela, para que ela possa se alimentar, ir no banheiro, e não tem. As famílias elas só conseguem judicializando. A terapia ABA, os planos de saúde simplesmente limitam sessões, não liberam o que o médico assistente pede, solicita, né? Ou até mesmo coloca isso em centros próprios, colocando um alvitamento da categoria ali das equipes multidisciplinar, né? Ou seja, não tendo a formação adequada para fazer esse intermédio para as crianças. Andressa, nesse quesito que você falou, tanto da educação quanto as terapias em clínica. O que eu vejo na escola, as crianças têm lá a ADI que acompanha ela, mas o que eu vejo
falta de conhecimento, não conhecem a terapia ABA, não sabem aplicar. Eu vejo como babás das crianças, sabe? Então, a criança ela é obrigada a ir para a escola, mas o Estado não oferece um ambiente adequado para receber essa criança. Então, ela só está ali e tem uma pessoa que cuida dela para que ela não se machuque. Exatamente. Não está ali realmente capacitado para desenvolver essa criança. Desenvolver habilidades, atividades adaptadas, para que ela consiga fazer o mínimo ali. Hoje nas escolas, quando você vai falar sobre a inclusão, a adaptação verdadeira numa escola, precisa ter o professor especializado, tá? Além daquele professor que está na sala de aula, precisa ter um professor especializado para realizar essa adaptação. Esse professor especializado, ele pode fazer adaptação para várias salas, mas quem aplica tem que ser aquele auxiliar. E ele precisa ter uma formação básica. Nesse caso, ele pode ter até cursos livres, né, de aplicação ABA. Ele não precisa ter uma formação de pós-graduação, lato sensu. Lógico, se puder, se tiver, até vai ser um benefício a mais para os nossos filhos. Pedagogia, pelo menos. Que esteja algum curso, alguma coisa semelhante para abordar aquela situação de momento, né? Sim. Entendeu? E pelo que vocês estão falando aí, eu acho que essa parte do governo federal de obrigar, fazer inclusão hoje, isso daí vai trazer muito transtorno, né? Tanto para com as mães, como para os professores, os diretores de escola, entendeu? Porque o governo federal é fácil, né? Ó, tá aqui a bucha. Inclui. Só que eles não estão na situação da pele, né? E aí vamos ter, que nem nós conversamos aquela vez, né, Marlene? Sim. Os professores vão, se já tem estresse, imagina onde que vai parar. Exato. E sem contar que não tem capacitação para professores. Eu trabalho ainda em escolas, sabe? Trabalho com autistas dentro da escola. E eu vejo o governo não tem nenhum tipo de curso para fazer uma capacitação olha, ele dá um curso para assim, isso? Tá dando um curso esporádico. Agora iniciou-se cursos, mas assim, muito pouco. Mas o curso assim, que eu vejo, sabe, assim, no meu parecer, como professora, como, né, como profissional, o curso principal é o manejo. Uhum. Se não tiver esse curso de manejo, é o inicial. Né? Até que nós propusemos para a prefeitura, agora vamos ver com um projeto, ainda não falei com a Vívia, sobre o manejo. Se você não tiver alguém que tenha o manejo com os autistas, fica difícil, porque o início é o manejo. Você tem que saber como manejar, como você tratar, como você segurar, né? Você sem machucar, é o manejo de como você vai levar ele para se alimentar, o manejo de como você vai levar ao banheiro, tudo isso primeiramente o manejo, depois vem a alfabetização. Eles não têm esse manejo, eu vejo na escola. Pegam de qualquer jeito no autista, né? Não pode pegar ainda tem escola também que não deixa nem levar alimentação. Não, porque os outros vão beber e vão ficar com vontade. Gente, mas concorda que entendeu? Foi jogada uma peteca. Sim, com certeza, entendeu? Com certeza. Mas existem aquelas pessoas que falam, bom, eu há de concordar, que o governo federal já vem avisando isso daí há 6 meses antes. A todos os municípios, o estado já vem falando isso daí há 6 meses antes. Não, está bem antes. Está antes já. Bem antes, já estavam falando. Mais de ano já. Então, já estão falando. Mas não é uma questão de falar. É uma questão de planejar. Então, mas espera aí, eles estão falando, só que o governo federal está falando, só que já se está falando, então, era já para os municípios, tá? Já buscarem recurso federal para fazer as coisas e a adaptação, sala adaptada. E o próprio município saber as condições que ele tem para eles mesmos pleitear junto com o federal e estadual. Uma entendeu? Sala sensorial. Precisa de uma sala sensorial. No mínimo. Uma sala. Uma sala multissensorial de preferência, né? Para eles terem ali um espaço para eles se autorregular. Exato. Porque essa sala, Marco,
Eu não sei se você já viu, você já deve ter visto, né, imagem, uma sala multissensorial, tem tudo que o autista gosta, Sim. tem luzes, tem a parte sensorial para eles tocarem, para eles brincarem, é tudo que ele gosta, que ele precisa, que é a necessidade dele mesmo, para ele se autorregular, para ele ficar bem no ambiente gostoso, no ambiente que ele vai se sentir bem. Mas nós não temos isso. Não temos. Olha, eu estou numa escola grande, cada sala de aula tem no mínimo 2, 3 autistas. E eu tenho ali 10, 15 salas de aula. Olha só quantos autistas, tem quase 50 autistas na minha escola. E quantos tem de Não. Acompanhamento? É. Deixa eu respirar fundo um pouquinho. Não, olha, AT, só um que vem do convênio, vem com uma AT, só um, tá? 1 ou 2, acho, no infantil. O restante, nós temos ali umas 3, 4 estagiárias, tá? 4 estagiárias. E o restante, assim, tem frente de trabalho que está lá para trabalhar, que está lá, que cuida de autista, frente de trabalho. Não menosprezando. É particular? Mas não, é municipal. Municipal. Mas as Então escolas particulares também não estão tendo. Não, e eles nem mas querem. a escola particular, eles não estão quer. negando, Estão eles estão recusando a recusando matrícula ou cobrando mais caro. Que é mais Exato, absurdo ainda. Porque isso é contra a lei. Contra a A lei. escola ela tem que Sim. aceitar a criança, não pode cobrar mais. Sim. E tem que ser permitida a entrada de AT e ter auxiliar de sala. Algumas, inclusive escolas particulares grandes aqui da região, veio alguns pais até pedir para entrar com ações, e eu conheço pessoas que tiraram da escola particular e têm condições de pagar, e foi para a rede pública porque fala que o filho vai ter mais amparo na rede pública. Então isso não é só um problema até federal, em questão de escolas, né, estadual ou municipal, mas sim é um problema federal, retificando o que eu estava falando. Porque isso precisa ter uma fiscalização, esse Sim. manejo, adaptação. Eu tenho inclusive uma mãe, uma cliente que a gente vai entrar com uma ação, o filho dela já é um TEA adolescente e ele estuda em período integral. Ele toma alguns medicamentos, ele sente sono. Dormiu na sala de aula, a professora foi acordar segurando no braço dele, simples. Assustou. E aí, simplesmente, ele se desregulou, entrou numa crise. A professora abriu um boletim de ocorrência contra a criança, o adolescente TEA, porque não sabe como lidar. Não tem uma pessoa para fazer a adaptação e ter esse manejo que a Marlene falou. Existe. O primeiro passo é um manejo. Sim. Como deve ter Conhecer, sido feito. né? Conhecer o espectro, o mínimo. No mínimo é conhecer. Exatamente. Eu estou com um professor agora lá na escola autista. E ele não tinha falado que era autista, ele não tinha se identificado, estava frio. Quando eu tirei a muleta, ele falou: ai, que bom, eu posso me identificar para você. Eu sou autista. Eu não gosto de toque, não gosto muito de barulho, mas eu amo dar aula e eu quero, sabe, eu quero ajudar. Aí chegou alguém, não me identifiquei, ia falar o nome, quem é, né, o mais alto lá da escola, chegou e abraçou ele. Ele simplesmente ficou assim, enrijecido. Aí eu peguei e falei assim para ela, viu, você, porque é claro que ela sabe, né? Falei, você sabe que ele é autista, né? Eu sei. Você abraçou? Eu sei, mas ele também tem que se adaptar a nós, ele também tem que se... são umas coisas que... Não adianta querer forçar, são umas coisas tem coisa que não tem. Eu vi isso e falei, meu Deus, eu não tô ouvindo isso de uma gestão, não tô ouvindo. Mas é muito complicado, é uma luta diária ser mãe atípica, também... Quem está nessa causa, professores, porque nós temos, igual eu tive uma professora do primeiro ano dos meus 2 filhos, que foi maravilhosa. Então, assim, ela sim era da causa quando eu cheguei e falei, o Gabriel é uma criança atípica, ele é autista nível 2, e eu tenho certeza que meu filho hoje sabe ler e escrever, graças a ela. Trazia lições para casa, ficava ali sempre estimulando o Gabriel. Hoje ele lê, ele escreve, ele tem muita dificuldade de interpretação. Mas isso é com o tempo. E tá tudo bem, né? E sempre eu falo, uma conquista é uma luta diária, é um passinho por vez. É trabalho de formiguinha. Trabalho de formiguinha e dá tudo certo. Só que o que me deixa mais apreensiva é porque está tendo muitos diagnósticos, não são iguais, era igual do Gabriel há 13 anos atrás, e a falta de tato e de manejo dos professores, né? Ou então, essas auxiliares de sala, ela pode ter ensino médio ou ser estagiária, porém ela precisa ter uma instrução da adaptação da aba. Isso. Então não adianta um professor especializado preparar
e aí ela chega com aquela atividade adaptada e coloca ali para a criança autista, ou um dia de prova, num dia de trabalho avaliativo, e vai tocar numa criança, ou até mesmo o barulho, ou até mesmo pode até colocar numa sala sozinho, mas ela não saber ali aplicar aquilo, qual o ganho daquela criança? E quem perde tudo isso? A criança e a família também. Família também. Então, geralmente, eu falo isso até porque eu fui mãe solo durante 11 anos dos meus filhos, e isso era difícil para mim, porque eu tinha que ajudar o meu filho nessa parte de adaptação, estar lá, aplicar as atividades para ele. A gente chegava, alguns professores não sabiam o que fazer, como lidar. Então eu vejo que essa luta também não é só minha. Isso Sim. é uma luta de várias mães, várias famílias, né? Porque também conheço pais solos que estão com seus filhos autistas ali na batalha, inclusive na clínica onde meu filho frequenta, tem pai que tá ali com o seu filho. Então eu vejo que isso é uma luta de todos e a gente precisa de união e políticas públicas. Porque a lei, ela tá ali, ela tá bonita, mas a gente não precisa judicializar para ela acontecer. Deveria acontecer, né? E Naturalmente. infelizmente é isso que acontece. Uma pergunta. Agora, como você é advogada e mãe atípica, em questão essa inclusão que se deu o governo federal agora para os municípios e tudo, pergunto para você como parte de advogada, como que está o lado, por exemplo, da parte dos planos de saúde, das escolas particulares, todos em relação a isso? Porque, como agora o governo federal jogou para os municípios, vai ter uma demanda grande, certo? Existem recusas de escola particular, como plano de saúde, essas coisas todas. Como que está o pé disso? Em questão disso, o que eu vejo sobre a parte principalmente dos planos, porque o que eu mais tenho aqui o desafio, as minhas ações, assim, eu posso falar para você que 70% são contra os planos de saúde. Infelizmente, né, na realidade não era essa a realidade que tinha que acontecer. A família, quando ela tem um diagnóstico de espectro do autista, a primeira coisa que ela faz é fazer um plano de saúde para o próprio filho dela, porque isso não tem na rede pública. O que tem em alguns municípios? OSC, que são organizações de sociedade civil, né? ONGs e, no caso, a PAIS, que podem dar esse manejo e dar essas terapias para os filhos, né? Para as crianças. Porém, é uma lista de espera muito longa e a mãe e o familiar vai lá e faz um convênio médico para a criança. Nesses convênios médicos existe um médico assistente que dá as terapias, 5, 10, 20, 30, 40 horas semanais, porque a criança ela precisa de estímulo, né? Os convênios vão lá e barram. Então, Andressa, posso só, claro, só mencionar uma coisa? Assim, a família faz o convênio em busca das terapias, mas para ela conseguir as terapias, ela precisa pagar um médico particular. Exatamente. Então, eu tenho... Tem que pagar particular, que o médico do convênio, ele não pode pedir o número real que a criança precisa de terapias. Exato. Nós estamos tendo um agravante aqui, falando de médico. O atestado médico particular, ele é obrigado a ser aceito pelo convênio ou pelo município. Sim. E ao mesmo ponto de uma saúde pública que o médico dá um atestado, o particular também é obrigado a receber. Não tem aquela de, não, você tem que fazer com outro ou outra coisa. Não existe isso. Não existe. Isso daí se dá até com uma recusa, boletim de ocorrência. É que não é uma recusa, Marco. É que assim... Não, eu estou falando o que está acontecendo. O médico que está ali dentro do guarda-chuva, ali dos convênios, eles não podem pedir. Eles são orientados a não pedir. O Arthur, logo que saiu porque às vezes era o gasto que o plano vai ter. Logo Exato. que saiu o laudo dele, né, com a neuropsicóloga, aí ela falou, Vivian, ele precisa de aba, escreveu lá tudo bonitinho. Aí fui com a neuropediatra do convênio. Olha, a neuropsicóloga orientou, falou que ele precisa de aba, ela virou pra mim e falou assim, nem adianta te pedir que o convênio não paga.
Eu falei, mas é o que ele precisa? Aí ele já estava fazendo fisioterapia, tinha começado com fisioterapia, TO e fono, 30 minutos de cada uma por semana. Que não resolve nada para criança. Quase nada. Nada. Daí eu falei, mas faz a guia para mim então, né? Que aí quem eu vejo, aí eu resolvo com convênio, eu vejo se eu consigo ou não. Aí ela só escreveu na guia terapia aba, mais nada. Não pediu o número de horas, de nada. Aí lá fui eu levar a guia para tentar autorizar. Simplesmente e realmente ignoraram. Eu falei, tá. Isso no plano de saúde? No plano de saúde. Eu tive que ir em busca de uma médica particular para ela pedir o número adequado de terapias que o Arthur precisava. Exatamente. E aí, essas mães, essas famílias realizam esse convênio igual ao caso da Vivi. O médico pode prescrever como não prescrever. O convênio vai lá, ignora ou barra. Nesse caso, igual tem alguns médicos particulares que a gente vai atrás e sabe alguns nomes, tudo, diagnóstica, em cima de testes realmente exatos ali. Validados pela ciência, de preferência, né? Exatamente, validados pela ciência. E aí leva no convênio. O convênio destina algumas clínicas e começa o tratamento do autista. Porém, o que está acontecendo ultimamente? Os planos estão verticalizando os tratamentos ABA. Como assim? Verticalização é quando eles realizam o centro próprio deles, então eles realizam a própria clínica ABA, contrata pessoas que não são especializados, porque para aplicar o ABA, igual eu falei, precisa de uma coordenação, supervisão e aplicadores. Então ele não vai ter essa equipe multidisciplinar, tá? E começa a aplicar a terapia ABA para essa criança. Isso não é crime? Na realidade, não existe uma lei que criminaliza isso. Esse que é o problema, porque não há uma fiscalização. Existe uma lacuna na lei. Mas isso que você está falando, Andressa, não é só lá na verticalização dos convênios levando para as clínicas próprias dele. Exato. É nas clínicas. E existe um monopólio das clínicas. Então, as clínicas hoje, elas contratam um profissional, pode ser até especializado. Só que ali ela coloca um manejo de 2, 3, 4 crianças para ir em uma única vez. Ou até mesmo, não é uma terapia de 50 minutos ou até 1 hora, mas sim uma terapia de 30 minutos. Então, ela recebe do convênio, até mesmo de uma terapia paga particular, e ali eles vão realizando aquela terapia que não é adequada. A criança não vai ter evolução. Como assim? Fazem terapia em grupo de manejo? Sendo que o espectro cada um é único, cada um tem seu, né? Exatamente, é isso que está acontecendo. Algumas clínicas, não são todas, aplica isso de uma forma generalizada. Então, e também tem, às vezes, entra 2 profissionais, ou seja, um TO e um psicólogo, para fazer aquela terapia conjunta com um único autista. Então, se ele fizer isso, já não está aplicando a aba. Ou até mesmo, lógico, chega num período de um adolescente TEA, ele não faz mais a aba e ele faz terapia comportamental, que é a TCC. Sim. Mas tem crianças sendo laudada com TEA e o médico ou até mesmo a guia é liberada com o código TOOLS, aquele código que libera, né, a guia, com o código para TCC. E aí não é um aplicador ABA, é um psicólogo formado em TCC. E isso não vai ter evolução. Não tem estudo, não tem base científica que isso existe uma evolução. Pelo contrário, a ABA existe uma evolução. O Denver existe uma evolução. Sim. Existe estudos. A gente pode colocar aqui, fazer um podcast de 2 dias falando o que é uma terapia ABA, um Denver. Sim. Que isso é muita coisa, existe muitas bases científicas e não é aplicado. Então, o que acontece? Hoje a gente está vendo que está vendo apenas uma via rentável. E não é assim. Então, em questão, por exemplo, exemplo, você tem total conhecimento, né? Advogado, juiz e tal. Mãe atípica, né? Com mãe Mãe atípica, mais atípica, conhecimento. a Vive na pele. A Vivi e a Marlene. O que o plano está fazendo sobre essa que você falou aí, praticamente ele está mascarando alguma coisa para ter parte financeira.
E como fica essas mães, por exemplo, que elas não têm esse autoconhecimento? Ela acaba caindo nessa teoria deles e acaba sendo prejudicada por isso. A gente vê muitas Isso não se mães... torna, é que nem eu falo, isso não se torna crime, porque a lei pode existir alguma brecha. Você está podando vidas, né? São seres humanos que estão ali na fase... E como que nós podemos lutar contra isso e mostrar para as pessoas que aquilo está sendo errado, e como podemos alertar as mães do que está acontecendo junto com os planos de saúde? Eu acho que, na realidade não acho, tenho certeza. Eu sempre falo que, inclusive, eu fiz um e-book, e aí depois eu vou passar o link para vocês, para quem quiser acessar e saber, porque no meu e-book está escrito sobre isso, como que é realmente a terapia ABA Denver. O que você precisa pedir ali para o seu filho. Então, o conhecimento e a divulgação é a base de tudo. Então, as mães ter esse conhecimento, não tem como ter acesso a esse conhecimento, a pedir a criação de políticas públicas. Quando eu vou fazer um processo, né, inclusive é um processo que eu começo do zero, eu não tenho nenhum modelo, eu começo fazendo do zero, falando o que é uma criança típica, tudo para o juiz entender, eu comecei a fazer estudos. E nesses estudos eu me deparei com uma PL, ela é a PL 3590 de 2021. E aí eu comecei a pesquisar ela e saber como que ela foi feita. A verticalização dos planos, ela começou em 2021 com pacientes oncológicos e pós-Covid. Então, aquele kit Covid estava sendo dado como uma forma de baratear o tratamento quem tinha problemas com depois, tanto no Covid como depois. E aí fizeram essa PL para não acontecer esses absurdos que estavam acontecendo. Pacientes oncológicos, nesse caso, alguns médicos, como a gente tem esse desafio, Vivian, de médicos particulares apenas dar o que é certo da terapia para o nosso filho, a quantidade certa, no paciente oncológico tinha alguns medicamentos que eram cruciais para o tratamento deles, paliativos e até mesmo para acelerar ali o tratamento, que é muito caro. E aí o convênio... Começaram a negar. Exatamente, começaram a negar e falava para os médicos não prescrever aos pacientes. Então, para isso, foi criada essa PL, para não ter isso, para ter um momento de fiscalização no tratamento médico. Então, precisa ter uma rede, uma comissão de fiscalização. Então, no caso, hoje a gente tem a Associação Brasileira, né, de Medicina e Psicologia, que pode estar fazendo essa fiscalização, e ela faz, mas não tão assiduamente, porque não tem uma lei para isso, mas ela que faz toda essa parte da ABA Denver, que coloca ali como que deve ser feito esse manejo, como deve ter sido todo o programa multidisciplinar ali para aplicar a ABA. Então, ali, o que eu vejo? Essa PL seria a nossa salvação. Essa PL, se for divulgada, ela, na realidade, hoje ela está ali paradinha, porque ela, por falta de votos, ela não tem um relator, né? Então, nesse momento, a gente poderia pedir um relator para que colocasse até alguns dispositivos voltados ao ABA, porque essa PL, ela foi feita apenas para pacientes oncológicos e pós-Covid, que a verticalização estava acontecendo naquele momento. Pequeno detalhe, a gente está falando de 2021, há 5 anos atrás. Então, se tiver um relator, nós podemos fazer com que essa PL... Essa PL vai ter que ter alguma modificação? Exatamente, pedir essa modificação para colocar sobre as clínicas ABA. Tá? Quem faz essa aplicabilidade de ABA? Porque não há, hoje uma mãe, se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho, eu não sei como que é, se a pessoa estava aplicando a ABA ou não, se ela é especializada ou não. Então, assim, divulgar e criar políticas públicas e projetos de leis para que isso mude é o primeiro passo. O segundo passo eu sei que até a Vivian pode falar aqui, Marlene também, ser mãe atípica, a gente é conhecido como barraqueiras. A chata, né? A chata. Isso eu estava numa reunião e uma mãe atípica falou: em todos os lugares que eu vou, a turma já me olha como, lá vem a mãe barraqueira, lá vem a barraqueira. Não é. Ela está procurando os direitos que ela tem. E assim, a gente não pede nada exorbitante. E outra, vocês não estão pedindo. Não, vocês não estão pedindo esmola. É o mínimo que os nossos filhos têm direito. Nós pagamos impostos para ter um atendimento.
E não seria um plano de saúde que vai querer fazer manobras na lei para poder Sim. se E glorificar, eles né? tentam de todo jeito. Eu acho que O, deveria ter uma conscientização aí de deputado ah, estadual, federal e... Você tem noção, Marco? O penúltimo laudo do Arthur tinha Só uma pergunta, até porque as fiscalizações do município se dá ao através do direito conselho, né? do conselho e também os vereadores têm o poder para isso. Sim. Os vereadores têm o poder para isso. Os vereadores não têm que só ficar lá falando, eu mandei mudar o Então, nome da praça, aqui então, foi Marco, feito quando tapa-buraco. a questão é clínica particular, Os vereadores convênio, não querem dar não tapa na cara querem, com eles. Não é não assim que querem se envolver. funciona, entendeu? Então, Não nós temos querem. que procurar pessoas mais fortes para poder fazer Não isso. querem. Não Eu botam acho a que cara. o esquema é Senado Federal e deputado mesmo. Os deputados ali, eles podem. Esse projeto de lei foi realizado por um senador. Inclusive, esse senador, ele agora, nesse momento, ele não tem o que fazer. É só realmente. Inclusive, depois eu posso até deixar o link aqui para que as mães comecem a votar. Essa votação desse projeto de lei faz com que lá tem. Como que é que eles colocam? Põe em pauta para votação, sim ou não. Né? Porque ela já foi 2 vezes e ela foi negada, ela foi parada 2 vezes. Por causa de lobby. Exatamente. E pequeno detalhe, existe uma lei de verticalização autorizando os planos a fazer a verticalização. Eu fui estudar, essa lei em 8 meses ela foi feita, e ela foi votada, e ela foi promulgada. Então, assim, como que conseguiu algo benefício das operadoras de saúde em 8 meses e a gente está 5 anos a algo que ia beneficiar nós, consumidores, e está lá parado? Pergunto para você, como advogado, tudo, como que um juiz, por exemplo, ele pode dar como causa negada, sabendo que a pessoa tem o direito pela Constituinte, de ter todo o atendimento necessário e tudo. Exatamente. Eu não acredito que um juiz... Às vezes negam por falta de... na realidade, precisa colocar isso muito claro no processo. E é por isso que eu falo que todo o processo de uma criança autista no meu escritório, eu torno ela uma forma extremamente individual. Eu peço para as mães para que, quando venha com toda a documentação, eu peço ali em torno de 2 a 3 semanas para formular. Às vezes, a maioria sempre vem antes, né? Mas a gente tem alguns intempéries ali do tempo. Mas ali a gente faz um processo extremamente individualizado para colocar isso. A gente coloca inclusive bases, tem um material muito rico da Universidade Federal de São Carlos, que é muito bom para que a gente possa fundamentar isso, a gente precisa fundamentar para o juiz. Então, o que acontece? Hoje a gente está vendo sobre essa parte de verticalização e monopólio das clínicas. Então, você está com o seu filho numa clínica, onde ou ela foi descredenciada, ou então você está insatisfeita com o tratamento, porque você é uma mãe que procurou saber como que é a terapia ABA. E você fala, não, 30 minutos, não é legal. A troca de terapeutas constante. Tem mães que tá ali na espera de uma TO, de uma terapeuta ocupacional, há mais de 6 meses pelo plano, que não tem. Não tem. Então, ali, você teve essa base, tanto... A clínica foi descredenciada, ou você está insatisfeito com a clínica, você vai pedir ou para ir em uma outra clínica que vai atender você, ou permanecer naquela clínica, no caso, se ela foi descredenciada. Quando você vai pedir isso, existe na lei que você não pode escolher uma clínica para o seu filho. Isso está pautado em lei. Então, você não tem. Tudo bem, isso eu concordo com você, está na lei. Está na lei. Tá. Só que não está se negando a fazer, mas não... Também está falando, olha, nós vamos colocar você na clínica que... Nas credenciadas escolhidas por eles. Exato. E aí que é o pulo do gato. As clínicas, ou as operadoras de saúde, ou colocam nos próprios centros, ou em clínicas que beneficiam eles. Ou seja, que não vai atender aquela carga horária, e ali você judicializa. Como que eu tenho que demonstrar isso para o juiz? Olha, existe um protocolo para aplicar a aba. Qual que é esse protocolo? Ali eu explico para ele. O que a gente precisa fazer? Existe o vínculo terapêutico. A parte da verticalização dos planos, existe uma lei que ampara as operadoras de saúde. Então, ela vem e fala assim para o juiz, eu estou dentro da lei, eu posso verticalizar o meu plano. E o juiz fala assim, ok, realmente ela pode verticalizar, então a operadora de saúde tem razão. Mas não. Ali existe uma lacuna na lei.
Por quê? A verticalização dos planos, ela veio para pacientes oncológicos ou para pacientes que estão ali hospitalizados. Essa lei, ela dá 30 dias para que saia de uma clínica e vai para outra. Mas isso não se encaixa à criança atípica. Um tratamento, quando ele tem um vínculo terapêutico, a família tem um vínculo terapêutico, é um ganho extremamente imensurável esse ganho. E ali você vai tirar a criança daquele vínculo, o quanto que ela vai regredir. A gente não está falando de uma regressão de 1, 2, 3 meses, é uma regressão de anos. E foi muito difícil conseguir se regular, aprendizar, a criança confiar naquele terapeuta. Exatamente. Mais uma lacuna na lei, porque simplesmente isso não se encaixa uma criança típica. Para mudar de um plano para outro, ela tem que ter pelo menos 8 meses para sair. Quando ela vai trocar de um terapeuta para outro, um terapeuta ele tem que vir fazer a terapia junto com outro terapeuta. E isso não está prescrito em inglês. Isso não acontece. Não acontece, de jeito nenhum. E aí esse é o maior desafio das mães atípicas, porque simplesmente não tem essa fiscalização. E o juiz, ele não vai saber. Aí a gente tem que mostrar com laudos, informando o que precisa ser feito. Mas também o juiz não pode responder, por exemplo, se ele não tem, como se diz, a capacidade, por exemplo, que não é a área médico dele entender de terapia. Entendeu? Como terapia. Ele tem que procurar saber ouvir também as partes, né? Andressa, Entendeu? Uma questãozinha assim, né? Você está comentando sobre a verticalização e sobre o tratamento oferecido nas clínicas. O que leva muitas famílias a judicializar é que tem os planos, eles oferecem, tem lá algumas clínicas credenciadas, mas essas clínicas credenciadas veem as crianças apenas como números, cifras de dinheiro entrando, não vem como uma pessoa, como um ser humano que está ali numa fase muito importante de desenvolvimento. Aí o que eu vejo? Muitas clínicas que atendem particular e que atendem convênio. Não prestam um serviço de qualidade, não é realmente uma terapia aba multidisciplinar. Eu vejo cada terapeuta fazendo uma coisa de um jeito diferente. Não vejo como culpa dos terapeutas, eu vejo que muitos ali têm muita vontade de estar ali realmente desenvolvendo, mas ele não tem um apoio administrativo, não tem hora administrativa para se reunirem, se conversarem e realmente montarem um plano terapêutico para essas crianças. Eu vejo muitas famílias insatisfeitas. Essas famílias, elas têm entrado em contato com a ANS e abrido reclamação. Só que eu não sei o que acontece dentro da ANS, que a ANS também não está entendendo o que está acontecendo. Né? Porque a família entra, olha, meu filho não está sendo assistido, está faltando sessão de TO, sessão de fisioterapeuta, não é terapia aba. Aí a ANS vem para o convênio. Fala, convênio, o que está acontecendo? O convênio fala, eu estou oferecendo, está aqui, a carga horária solicitada está sendo paga, está sendo liberada. E morreu o assunto. Mas aí a gente não está questionando números de horas de terapia, a gente está questionando qualidade de terapia. E a gente fica de mãos atadas em relação à qualidade de tratamento. Mas também tem aquilo, né? É exemplo que se o plano de saúde ele tem um médico lá, ele pode falar para o médico, de vez 10 sessão, eu só quero que você ponha 5. Mas isso acontece. Então, mas é como que a pessoa, por exemplo, uma mãe atípica, ela vai falar assim, não, meu filho precisa 10. Não, você não tem informação para isso. Marco, ó, o meu filho, não, ele faz 36 horas de terapia há quase 3 anos. 36 horas de terapia há 3 anos era para ele estar muito avançado. Era para ele estar falando há muito tempo. Em 3 anos de terapia, ele trocou de fono acho umas 14 vezes. Meu Deus do céu, é 14 muito. vezes. Isso, na realidade, ele não tem uma evolução. Nenhuma. Ele estagnou. Fica estagnado. Ele fica parado. É a troca de fono a cada 2, 3 meses. Ele precisa ficar de um muito. vínculo. E o pior disso, que você... não e aí tem... você reclama da qualidade, você fala, eu tô... O pior é que você não tem como falar para a empresa, falar assim, viu, não, você tem que manter aquele profissional até meu filho... A empresa olha lá e fala, não, esse daqui vou dispensar, tchau, eu contrato outro, tchau.
não temos poder para isso. Para isso nós não temos poderes. É a empresa que dispensa, o próprio profissional fala, não, eu arrumei coisa melhor e foi. Depende da empresa. Tem empresas que conseguem manter sim os seus profissionais. Não, sim. Quando eles são sim, valorizados, sim. quando eles são ouvidos. Ou até porque mesmo o que eu vejo aqui, como o que eu você está vejo, falando, se o profissional chega lá e fala, olha, eu preciso de mais horas com essa criança, eu preciso ter mais contato com o psicólogo, eu preciso de hora para falar com esse psicólogo. Existe situação A e situação B. Como tem vários profissionais que trabalham por um plano, que ele vê a situação e ele fala, não vou ficar aqui, porque o meu lado profissional fala que essa criança tem que fazer tal coisa, e aqui eu não 20 posso fazer. coisas. Aí eles estão me podando, como que eu vou mostrar? E é por isso que a clínica perde bons profissionais. Exatamente. Então são coisas, por exemplo, que nós não temos como modificar, porque tem profissionais que são muito bem preparados, só que ele não quer ficar naquele plano, porque ele sabe que ele não vai ter suporte algum. Exatamente, exato. Como tem, por exemplo, planos também que mantém, por exemplo, o profissional bom, dá qualidade para o profissional. E como tem planos que o plano já não serve, nem o profissional serve, não serve nada, e aí? E o que eu vejo muitas clínicas assim que atendem convênio, o convênio é uma fonte de renda, as crianças são uma fonte de renda e não estão realmente preocupados com o desenvolvimento dessas crianças. Quem diz para mim, por exemplo, que eu vou dar para aquela criança lá, eu não sei na parte, eu não entendo muito. A clínica dá lá, por exemplo, 10 terapias para aquela criança, sabendo que a criança precisa 20. Aí a clínica pode pleitear a clínica tem um reembolso sobre isso daí ou não? Ou é só por aquele dinheiro que ele tem dos associados deles? Não, assim que funciona. Ou ele consegue pegar alguma verba federal, alguma coisa, como auxílio? Não. Acontece o seguinte, quem prescreve a quantidade de horas de terapia é o médico assistente. Geralmente é um neuropediatra quando é uma criança, pode ser também ali na parte um psiquiatra infantil ou um psiquiatra quando é um TEA adulto, ou um neuro mesmo, tá? Então a gente fala no judiciário que ele é um médico assistente, ou seja, ele que faz ou acontece ali no tratamento da criança. Então se ele prescrever 5 horas, 10, 15, 20, 30, 40 horas semanais, o convênio tem que cobrir, tem que realizar. Tem que cobrir, tem que dar algum jeito. O que acontece? As mães vão lá até a clínica e falam, olha, eu tenho isso daqui e eu tô com a guia autorizada, porque todo convênio pede uma liberação de guia. Posso só falar uma experiência minha Claro. disso? Eu cheguei com uma guia lá de 38 horas. O convênio mandou para uma comissão de médicos avaliarem se era viável ou não. Com certeza eles vão falar que não. Voltou, né, tudo menos ali. na metade, né? 20 horas de psicólogo é muito, no máximo 4. Fono, 3 é muito, uma tá bom. Eu falei, como? Como essa comissão vai... É muita hipocrisia. Como que uma pessoa vai numa sessão... O laudo da neuropsicóloga, da neuropediatra que acompanha ele há 3 anos. Eles nunca viram meu filho. Como é que eles vão dizer que ele precisa, que é muitas horas de terapia ou não para ele? Então isso é um abusivo. A gente briga por tudo, é tudo. A gente vive brigando, pode continuar nisso. E ali a clínica vai, quando tem uma guia liberada e que o convênio não teve nenhum passou pela comissão, ou auditoria que reduziu, começa a fazer a terapia. Só que ela coloca a quantidade de terapias por hora, certo? O que tem 40, vamos supor, 40 horas semanais. O que acontece? Eles chegam lá e fazem 40 sessões na semana. Essas 40 sessões, ela pode durar 30 minutos, 40 minutos. Ela não é uma sessão de uma hora. Tudo bem que para algumas crianças atípicas, né, TEA, 1 hora é muita coisa. Uhum. Mas ali elas precisam fazer uma para mas sabe o que eu vejo? Que 1 hora não é pouco. Porque você vai precisar
entrar com essa criança, regular ela, concentrar ela, para ela conseguir fazer dessa 1 hora ali uns 20 minutos. Exatamente. Mas tem clínica que eles não têm esse manejo de desregular, conversar com a criança, ou até pais que não sabem. Uma mãe chegou para mim e falou: mas meu filho ele só fica jogando lá dentro. Mas Eles calma, acham que é não só é jogo, que é só isso. brincadeira. É por isso que eu tô falando, há muitas desinformações. Os Exatamente. pais também Muitas precisam ser informados. desinformações. Mesmo porque os pais E eles como precisam... podemos levar essas eles informações? precisam aplicar a aba em casa, que é o básico bem feito, que o Dr. Tiago vive falando isso, o básico bem feito. Se a mãe não aplicar em casa também... E como seria essa aba em casa? Então, Marlene, como que seria essa parte, por exemplo, da família em casa, fazer essa aplicação de aba? Você poderia explicar bem detalhado isso? Sim. Porque além de você me detalhar isto, eu tenho outra pergunta a ser feita. Certo, Marco. Assim, a aba ela vai trabalhar em casa exatamente o básico bem feito. O que é o básico bem feito? O básico, o nome já fala o básico. Qual é o básico para a criança viver no dia a dia dela, né? Qual é o básico para ela ser uma criança independente, por exemplo, né? O básico, o que ela precisa? Que é coisa que nós fazemos e a gente às vezes nem dá conta, né? Que o autista ele não consegue. Por exemplo, escovar os dentes. Daí, qual seria a prática, por exemplo, que uma mãe e um pai têm que fazer com a criança? Sim, vai ensinar a escovar os dentes. Só mostrar para ela? Pode também, mas tem aquelas que não são verbais. Aí vai ter que ter um apoio de cartazes, certo? Explicar, às vezes até mesmo com uma boneca, um brinquedo. Primeiro começa com um brinquedo. Vamos brincar. Vamos brincar de escovar os dentes? Vamos brincar de fazer comidinha? Vamos brincar de pôr e tirar a fralda? Vamos brincar de colocar o calçado? Vamos brincar de amarrar o calçado? Começa assim, para depois chegar, né? Mas é assim, cada criança é única, ela tem ali, né, por isso que chama nível de suporte. Ela precisa de um suporte, uma diferente da outra, nem todas são iguais. Isso começando dentro da própria casa já seria da própria casa. Isso também eu levo para o meu consultório, eu trabalho também. Eu levo isso também. Né? Isso. E eu chamo, minha porta fica aberta, falo, mãe, vem aprender. Aquela que sempre eu já trouxe a última vez, estou com uma nível 3 de suporte e com DI grave. A gente vai começar a desfraldar ela. Ela tem 20 anos. Eu vou desfraldar ela, se Deus quiser. Tá, e assim, a gente começa brincando. Ela está brincando com a boneca comigo. Né? E eu falo para a mãe, venha. Observe para você fazer em casa. Agora a mãe que vai começar a trabalhar, ela vai ficar com uma babá. A babá já foi semana passada e eu expliquei para a babá quais os primeiros... o que ela tem que fazer primeiramente com a menina, né? O que tem que fazer? Isso. Você tem que mostrar as figuras, você tem que estar orientando ela, levando a mãozinha, porque vai ter dia, dependendo da medicação que ela toma, ela não vai conseguir nem ter esse movimento de segurar. Agora ela já está conseguindo pegar alguma coisa da minha mão, mas antes ela nem pegava, ela ficava parada. Agora ela vai e pega. Ela monta Lego. Em 3 meses de terapias, ela já monta Lego. Então nós já vimos um avanço assim enorme nela. Ok. Ela segura a boneca com funcionalidade. Ela nana uma boneca. Mas isso, que você está fazendo é uma coisa que falta muito. Sim. Então, agora eu peço... A orientação parental. Trazer a família para dentro da sala. Agora eu vou colocar vocês duas. Agora eu vou colocar, se a Andressa me permite, eu vou colocar vocês duas em xeque-mate. Pode falar. Vocês duas até Cast Brasil. Por que vocês não usam o estúdio nosso para fazer um treino familiar? Esse é um treino explicando para a família como que se pode fazer tudo, fazer uma série, sabe, tipo os episódios. Podemos fazer. Por que não usa isso, até a Cast Brasil, para poder começar a levar isso daí para as próprias mães? Eu já pedi aqui para a Andressa, para ela me incluir em todos os grupos que elas têm, que ela pertence, porque eu acho que isso daí seria um diferencial, certo? Que vai ter, que as mães, por exemplo, vai ter lá um Minuto Aba, por exemplo. Aí vocês, sabe, falando, olha, nós temos que pegar a criança, nem que se a gente usar um boneco, por exemplo, alguma coisa semelhante como um modelo,
explicar, olha, tem que fazer isso, fazer o tipo do momento. Lição de casa anotada. Sim, Exatamente, sim. fazer um tipo de momento, entendeu? Sim. Mas, primeiramente, nós temos que fazer aí uma orientação parental. Eu sou formada também em orientação parental e, assim, a família, falta muita orientação para a família. Tá, mas sei que você tem acha casos, que tem você, casos, tem mãe... você acha que você não consegue fazer isso Sim, daí, os sim, momentos, vocês sim, da Terra sim, Cust sim. Brasil? Vocês têm um estúdio, vocês têm câmera, vocês têm tudo aqui. É mais Sim, vocês para querem, pensar, fazer um projeto. é né? mais Fazer um vocês projeto querem pra fazer isso daí, entendeu? Sim, podemos fazer um projeto para E isso. podemos fazer esse Sim. projeto junto Sim. com a Clínica Popular, tá? Sim, também, ótimo. Obrigado pelo espaço, Andressa, de eu falar com a Terra Cust Brasil. Tudo autorizado, gente. Eu peço para a por Andressa uma que boa ela causa. eu peço para Andressa que ela me inclua, e vocês mesmos, se fizer parte de algum grupo, me inclua, porque eu posso levar, além de divulgar os nossos podcasts e tudo, entendeu? Essas pessoas, elas podem também, que nós podemos dentro desse grupo falar, ó, tal semana nós vamos fazer uma entrevista com a advogada Andressa. Vocês gostariam de deixar suas perguntas Mandar aqui? pergunta. Sim. É o que está faltando isso daí, nós enquadrar isso daí, tá? Isso é uma dura para vocês, tá? Eu posso, assim, até finalizar aqui, dá licença, né, Andressa? Porque Imagina, gente. dentro do manejo, A tal da DR, RD, sei lá que a turma fala, familiar aqui. dentro do manejo, é uma coisa, assim, para mim é simples porque eu já coloco em prática, mas eu acho que todo mundo deveria ter, inclusive escola, profissionais, o manejo ABC, a tríplice contingência. O que é isso? O que acontece antes da crise, o que acontece durante e o que você pode fazer depois. Simples assim. De uma crise falando. de De um autista. um autista, De um tá? autista. O que acontece? Que chama-se tríplice contingência, é o nome técnico, tá? Mas o ABC, cada um tem um jeito, mas se você estudar sobre e se aprofundar e procurar o que é isso, você já vai conseguir ter um manejo com a criança. Você entendeu? Ótimo, mas isso daí, mesmo eu fazendo parte lá do conselho, como um bicudo, que nem eu digo lá para presidente, eu acho que essa que você está falando, Marlene, você mesmo, você tem uma série de gama, por exemplo, na tua mão, que você pode levar isso daí para as outras pessoas. Sim. Parece que só está ficando contigo, Sim. por conhecimento contigo. Não. Não, Tem um monte de profissionais que fazem, mas assim, lembrando que eu não conheço nem... Alguém cada conhece, criança é única, alguém cada conhece espectro é algum único, profissional né? aqui? Não é todo, eu não estou generalizando, é claro, tem crises que você não vai conseguir conter. Não porque pode ser estar alguma mãe ouvindo e falando, nossa, é fácil, ela fala, não, a parte técnica. Mas eu sei que não é fácil. Cada criança é uma criança, né? Mas eu estou falando assim na crise do dia a dia que a criança tem ali, né? Não estou falando assim, essa nível 3 de suporte, por exemplo. O nível 3 de suporte ele vai precisar muito mais do que um ABC, uma tríplice contingência. Vai precisar muito mais, de um olhar muito mais aprofundado, Exatamente. né, do que isso. Mas eu falo assim, no dia a dia, até o nível 2 de suporte, dá para você conter se você estudar um pouquinho. Por isso que a falta de... o problema, a garrafa de água eu não trouxe, que eu ganhei nesse último congresso, Dr. Tiago Castro, está escrito assim, o problema não é autismo, é a desinformação. Exatamente. A Né? informação é o poder e a informação é a inclusão. Sim. Eu acho que todas as mães atípicas lutam pela inclusão. Aí é o que a gente coloca a bandeira mais que a gente levanta. Mas a informação é a inclusão, é a base de tudo isso. Sim. E o que você trouxe eu vejo por mim. Eu fui mãe do Gabriel aos 23 anos. Eu não sabia como lidar. A minha primeira formação eu fiz a faculdade de fisioterapia, mas não cheguei a exercer. E algumas coisas eu via que estava diferente do meu filho mais velho pela informação que eu tive lá numa base na faculdade. E se eu não tivesse feito essa faculdade? Qual seria a idade que eu teria o diagnóstico do meu filho? Entendeu? Então, assim, eu vejo por mim, e mesmo tendo esse conhecimento que eu tinha, que não era muito na época, porque na minha faculdade de fisioterapia, eu comecei a fazer ela em 2003. Não se falava nesse tipo de síndrome de Asperger, autismo, nada. Então, assim, mesmo tendo esse conhecimento ou não, eu tive muitos desafios. Eu não sabia quando meu filho desregulava. E às vezes a gente até não sabe. E pontuando também uma coisa que eu acho que é muito desafiador, é o nível 1.
O nível 1 é o que tem mais tendência a praticar o suicídio. E o que mais sofre. E o que mais sofre Sim. calado. E o DSM-5, ele não está bem claro sobre o nível 1 de suporte. Exatamente. Depois eu vou explicar para o Marco que é o DSM-5. Ele é funcional para viver em sociedade, mas a sociedade não está preparada. Não. Andressa, Pra eu tô fazendo uma pesquisa já faz mais uns 2 meses e meio, mais ou menos, sobre, eu já falei, né, sobre o suicídio, né, a mãe matar o próprio filho e depois se suicidar, né? E eu pedi um relatório agora lá pro pessoal lá da Inglaterra, tudo para mandar para mim poder dar uma analisada disso, porque aqui no Brasil não tem nada que possa... Nenhum estudo. Não tem nada que possa, por exemplo, dar um respaldo para nós, entendeu? É um tema muito complexo, isso daí acontece muitos, né? O último foi um casal, né? Exato. Os 2 filhos Exatamente. e um casal. É Exatamente. muito complexo esse tema e eu falo pela minha geração. A minha geração foi a que mais teve problemas de depressão e ansiedade. Mas será que também não é um TEA nível 1? Porque todo mundo agora tá falando que TEA é moda. Mas você não acha que romantizou muito isso? Não acho. Agora eu todo acho... mundo... Não agora é uma todo... questão de romantizar. Agora, não, eu acho que agora todo mundo, por exemplo, você está conversando com as pessoas, você conversa com uma, um fala assim, eu acho que eu devo ter autismo, eu acho que eu devo ter TEA, eu acho que eu devo ter TDAH, acho que eu devo ter algum distúrbio, Marco, alguma coisa. Não, eu estou falando, por exemplo, quando você conversa, quando converso com as pessoas... Não é uma questão de moda. Essas crianças... Esse número alto de crianças autistas que está vindo hoje, sabe por que eu falo? elas estão aqui, Sim, é genético. Sim, é porque nós temos essa carga. O que eu tô e nós falando, somos lá o nívelzinho 1 que foi passando. O que eu estou falando na parte de romantizar são pessoas que, desculpa ser sincero, elas não estão sofrendo na pele como uma mãe solo. De romântico não tem nada. Exatamente. Sabe, romantizaram tantas coisas que hoje, por exemplo, sabe... É diferente um autor lá de uma emissora famosa, ele lá ficar falando, isso, meu filho aquilo lá, meu filho aquilo lá. Meu, para de ser babaca, porque a mãe solo que está lá, ela tem, como eu disse, sempre falo em todos os podcasts, ela tem que trabalhar, ela tem que preparar o filho para a escola, ela tem que pagar o aluguel, ela tem que correr atrás das coisas, ela tem que fazer tudo, depois tem que levar a criança para fazer fisioterapia. Aí o patrão olha lá, mas de novo você vai pedir dispensa? Porque nenhuma política municipal, estadual, federal tem que fale, viu, essa mãe é aparada por lei, não tem como a empresa chegar um home office para ela, entendeu? Né? Fazer alguma coisa, a própria empresa reduzida. buscar. Aí o que acontece? Isso é romantização para aquela pessoa que está passando essa situação? Eu concordo com você, mas assim, deixa eu te falar que nem no caso da Andressa. O filho dela, como ela explicou pra gente aqui, quando ela foi atrás, né, viu que ele tinha algo errado, diferente, vamos falar assim, né? Tinha algo errado com a criança, o que o pediatra falou, ele vai voltar, ele vai falar, ele vai crescer, ele vai andar. Ele é preguiçoso. Ele é preguiçoso. Mas aconteceu com a Vivian. Aí que acontece agora, o Arthur vai fazer 6 anos dia 15. Por quê? Desinformação de médicos, isso é um monte. Por isso que eu amo eu amo mesmo, gente, assim, eu bato palmas para ele todos os dias que eu consigo estudar um pouquinho. Dr. Tiago Castro, ele fala, ele é bem sincero, ele fala. Ele já capacitou mais de 2.000 médicos. E ele mesmo fala, né, que ele já esteve na ignorância. Já esteve na ignorância que ele também. Atendendo no implantão, uma mãe chegou para ele e falou, meu filho já está aí com 3 anos e não fala ainda. Por ignorância, né? Desconhecimento de não saber. Ele falou. No caso da Andressa. Ele vai falar, cada criança tem depois seu tempo. veio 2 filhos dele, autistas, daí ele viu, né? não é assim. Ele sofreu na pele também, que nem a Andressa. Ele disse que sofre até hoje por aquela mãe, que ele podia ter orientado ela, mas ele também não tinha essa orientação. Então, mas no caso da Andressa, veja, é raro o caso dela. Dela ser uma mãe atípica, dela batalhar, estudar e se formar em advocacia e se dedicar a essa causa. Quantas mães, por exemplo... É raro a situação dela. Sim, sim. Porque quantas mães, por exemplo, têm que fazer as coisas, mas
não tem aquele... Ela se formou... Eu me formei por causa do Gabriel. Eu fui fazer Você direito... se formou por eles? Fui fazer direito porque eu falei assim, eu preciso saber qual o direito do meu filho. Eu preciso exercer esse direito dos meus filhos também. Porque o João Pedro tem TDAH, várias coisas aconteceram durante a vida escolar dele por falta de lei, por falta de respaldo. Então, na realidade, eu mudei todo o contexto da minha vida. Eu lembro até hoje, colocava os dois para dormir. Foi fácil? Ia estudar. Estudava até 4 horas da manhã, dormia 2 horas, acordava 6 horas da manhã, tomava uma xícara de café, deixava os dois na escola, ia trabalhar. Arrumei um emprego meio período, porque eu não conseguia trabalhar o dia inteiro, até pelas terapias do Gabriel. Entre as lacunas das terapias, eu ia estudar. Posso fazer uma pergunta? Nesse período que você estava nessa luta, você chegou a contar moeda? Muitas vezes. É o que eu falo para todo mundo. Olha quantas mães que são solo que não estão sendo assistidas. Exatamente. E por situações que elas estão passando. Exatamente. Entendeu? E por conta de um médico não dar um laudo, ou pelo menos não se atentar para isso, a criança tem aí um laudo tardio, né? Tem um diagnóstico tardio, sofre, mãe sofre a criança, e dependendo do nível de suporte, se ele fosse falar, vamos lá, com 5, 6 anos, ele vai falar depois dos 7 anos, talvez nem fale, não seja tão funcional assim a fala dele, né? Não seja... Então é complicado. A falta de informações. Exato. A falta de informação de médicos, de todos, né? Nós falamos aqui, de terapeutas, né? Terapeutas ABAS, TEOTO. Professores também, né? Porque muitas vezes essas crianças vão ser percebidas quando chegam Agora, professores, eu vou deixar educação. um pouquinho à parte, por quê? Professor, ele depende ali do município. Nossa, o professor tem cadeira cativa no céu, gente. Eu falo pra todos. Então não é fácil, não é fácil. Ele não tem o autista como funcionário, como o terapeuta tem o autista, ele tem que dar o melhor dele. O professor não, ele tem o autista mais 30, 35 na sala. Eu digo para ter aquele olhar de que aquela criança é diferente, porque muitas famílias são de baixa renda, são carentes, elas não sabem. E a maioria tem, viu, Vivian? Pelo menos na escola que eu trabalho, a maioria tem. Muitas vezes eles me chamam, falam para dar uma olhada, avalia para mim. Nós temos uma pessoa que só avalia, faz, mas normalmente elas me chamam. Você pode avaliar? Às vezes, se nós colega de trabalho está lá do lado, eu falo assim, no tempo. Já passou por ela? Já, mas eu gostaria que você avaliasse, ou se você puder, né, acompanhar. Então a gente faz esse trabalho de acompanhar, de avaliar. Nós estamos atrasados no tempo. Estamos. Porque essa situação, nós deveríamos começar a ter o conhecimento lá atrás. Exatamente. Brasil, não né, podemos, filho? não Bem-vindo podemos, ao Brasil. Não podemos. Infelizmente é isso daí. Mas agora a gente vai ficar ali, meu Brasil. Não, a gente está aqui para fazer a diferença. É o que eu sempre falo. Diferença, Andressa. Nós somos um grão de areia, tá? Exatamente. Foi quando mas eu encontrei de grão a Vivian, em grão que Exatamente. a gente monta que enche uma praia. Exatamente. Esse foi o intuito até quando eu conheci a Vivian, foi por causa disso. Eu acho que a gente está aqui para se unir. Mães atípicas, elas precisam se unir. A gente precisa pedir políticas públicas, fiscalização, porque se continuar assim, daqui a pouco, assim, a terapia ABA, que é feita no exterior, é completamente o que a gente tem aqui. Mas o que a gente tem, a gente precisa agarrar com unhas e dentes e pedir muito mais para os nossos filhos. E é isso. Se a gente tentar pensar em um caso ou pensar isoladamente, a gente não vai conseguir mudar isso. Não vai. Então a gente precisa se unir. E aqui, esse podcast, que eu agradeço muito, tanto o Marco, Marlene e Vivian, por estar dando essa oportunidade. É uma oportunidade de passar para as mães como que é feita a terapia ABA, o que elas precisam requerer. A sua auxiliar de sala também precisa estar ali para aplicar para o seu filho. Dentro da sala de aula ou dentro da escola ali do seu filho tem que ter o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado. Uma professora especializada precisa fazer. O professor que está na sala de aula, eu acho que é o que eu sempre falo, o professor tem que ter cadeira cativa no céu. Porque uma pessoa que escolhe essa profissão, ela é iluminada por Deus pro resto da vida. Então, o professor que ele tá ali, ele não tem que adaptar. Ele tem que dar a aula dele. Quem precisa adaptar é uma outra equipe. É um município que eles têm que fazer a parte da gestão, porque o professor, ele tem uma carga que naquele ano ele tem que ensinar tais situações para os alunos. Ele não tem que se preocupar com a outra parte. A outra parte que tem que se preocupar é o município, a diretoria, tudo de colocar suporte e apoio. E aqui eu e a Marlene já falamos. O que vai acontecer
Os professores já sofrem de estresse, já sofrem de várias coisas, jogando mais essa carga para eles. Burnout. Vai dar uma hora, queira ou não queira, vai dar uma hora que vai ter um professor que vai explodir, como já aconteceu, e vai fazer uma besteira. Exatamente. E sabe quem vai ser punido? O professor. Mas o sistema não é punido. E assim, falta muito professores, tem muitos atestados médicos de professores. Eu mesma, eu não posso, assim, estar em sala de aula, preciso ser readaptada, né? Eu vou, quando tem autista, eu vou, mas ficar em sala de aula durante lá 5 horas de manhã, que está na sala, mas vira e mexe, eu estou dentro, eu estou ajudando. Por quê? Faltou 5 professores, me socorrem. A direção fala, você não vai socorrer, você socorre. Certo. Por que falta? Porque eles não estão aguentando mais. Claro. Porque o professor se sendo responsável por tudo. Uhum. O professor me ajuda a fazer uma atividade adaptada desse aluno, porque eu não tenho uma atividade adaptada para ele. Aí corre, a avaliação dele, como será que eu faço? Então, até porque tem muitas famílias, né? famílias que, vamos ser sinceros, nem questão, por exemplo, de autismo, alguma coisa. Tem muitas famílias que coloca o filho lá dentro e acha que a escola tem que educar, limpar, fazer tudo, educar, fazer responsável tudo. pela educação formal e informal, né? Mas não é tem assim. muitas famílias isso, tá? Sim. Muitas famílias que faz isso, coloca o filho lá. Certo? E por conta disso, a gente está vivendo muitos casos de violência dentro da escola. Claro. Exato. Feitos Isso. por Alunos. Até porque o nosso país não tem uma base educacional, é uma dor né? e preocupação nossa, Sim, de mães sim. atípicas. Tudo na vida nossos começa. filhos incluídos nesse Tudo na nesse vida, ambiente tudo na escolar, vida sim. começa com educação. Acabou. Educação é a base de tudo. Ponto. Certo? Exatamente. Andressa, você como advogada, sobre esse tema que nós temos aqui do autismo, com pessoas deficientes, claro que eu sei que você pode abraçar outras pautas também, em questão de pessoas com deficiência, tudo. O que você propõe para essas mães, para essa família, tudo, que está passando por uma situação a qual delas não estão vendo uma luz ali no fim do túnel? Primeiro, sempre tentar ter provas, né? Então, no gravando, filmando, fazendo a reclamação na ANS. Infelizmente ou felizmente a ANS está aí, mas realmente ela tem que fiscalizar. E só voltando um pouquinho o tema que nós estávamos falando antes, a ANS, ela é uma autarquia, né? Ela tem na realidade que realizar essa fiscalização das operadoras, mas as operadoras, elas têm respaldo de leis e resoluções da ANS. Então é isso que nós precisamos fazer, mudar, pedir ali para que tenha a reformulação dessa PL 3590 de 2021 e pedir novas resoluções. Então, se o plano está atendendo, tudo bem, ele pode estar atendendo, mas há uma fiscalização? Qual a qualidade? Qual a qualidade? Está tendo? Precisa Evolução. ter. Porque tem um artigo na lei dos planos de saúde que fala que a ANS ela não precisa fiscalizar algumas partes, que seria isso. Então, dá essa lacuna. Então, o que as mães precisam fazer? Você não está feliz com o que está acontecendo dentro da sala de aula? Você precisa de um benefício? Ou você precisa fazer o seu atendimento com as terapias que seu filho necessita? Começa a produzir provas. Quais são as provas? Dentro da sala de aula, o que está acontecendo, na reunião da escola, algo assim. Pede sempre para formalizar algum documento, faça gravações. Também em questão do plano de saúde, vai lá, pede, olha, eu preciso do que vocês estão aplicando do meu filho, ter algo, alguma ata, reunião, conversa com a clínica, faça gravações para que seja sempre judicializado. Infelizmente, as mães atípicas, o que elas conseguem hoje de 10 coisas que nós precisamos, 9 nós precisamos judicializar. Então, com isso, com a judicialização, vai mudar. Porque imagina, vários processos chegando no judiciário com o mesmo tema. É assim que começa a criar novas leis, resoluções. Novas leis e resoluções dentro da ANS, da Constituição, até mesmo artigos na leis que a gente já tem. O que a gente precisa é realmente nos unir. Tanto com educadores, mães, médicos, e ter esse conhecimento. Outro ponto também que eu gostaria de falar que está acontecendo é neuropediatras. Pessoas que são médicos assistentes que vão laudar o seu filho.
faz uma busca, seja um pouco mais curiosa, pega o CRM daquele médico e coloca o número do CRM. Existe o CRM, onde ele está habilitado a exercer aquela função. Então, o neuropediatra ele vai estar lá no CRM, no site, como neuropediatra. Se ele tiver como clínico, pediatra ou alguma outra assim, ele não fez a especialização devida. O médico, ele faz a formação dele, ele tem a parte da residência, ele faz a pós-graduação e ele só tem o RQE com aquela formação depois de residência. E esses dados, o CRM... CRM você tem. Tudo bem, mas esses dados, uma mãe, uma pessoa que queira, ele é obrigado a fornecer? Sim, isso é público. Pode entrar no site do CRM, colocar lá, vamos supor, você tem um laudo médico do seu filho. Ele carimbou e ele assinou. Aí no CRM já tem um númerozinho lá. Tá? Você vai entrar no site do CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, e vai colocar lá, tem consulta pública, quero consultar o CRM do profissional. Colocou lá. Se ele não está como neuropediatra, como psiquiatra... Como pediatra, ou... nem pediatra. Exatamente. E se ele não tiver, como que... Aí eu recebi isso, vi que ele não tem nada daquilo que era para ter. Qual o procedimento que eu devo ter? Isso é crime. Boletim de ocorrência. Se um médico recém-formado, se formou ano passado e está em clínica atendendo neuropediatria, mudou o nome, mas está atendendo como não está lá escrito no carimbo dele neuropediatra, mas neurologia, neuropediatria, ele pode? Não, porque o que acontece, provavelmente esse médico, que é o que acontece muito, ele fez a pós-graduação, mas ele não chegou a fazer a residência para ter o RQE sobre isso. Então, é aí que os pais precisam entrar no site do CRM, pode fazer uma denúncia lá dentro, mas isso cabe um boletim de ocorrência. Isso está acontecendo com diversos profissionais. Por quê? A operadora de saúde é mais barata pagar aquele profissional. Economizar, né? Entendeu? Recém-formados, sem especialização. O que a gente está vendo, Marco, crianças sendo atendidas por péssimos profissionais médicos, receitando medicamentos à torto e à direito, dosagens erradas, receitando comprimidos para crianças de 3, 4 anos. A coisa tá feia. É por isso que eu falo também, existe um detalhe, tá? Mesmo que você recebe uma receita médica, alguma coisa de algum médico, independente do médico que seja, a profissão dele, ela estudou como advogado, eu estudei como engenheiro, tudo. Mas dentro da farmácia sempre tem um farmacêutico. Exatamente. E é aí que as mães viram que estava errado. As mães chegaram com as receitas erradas. Então nós temos que deixar aqui bem anotado, até nos grupos que vocês têm. E o farmacêutico falou, mas mãe, isso aqui está errado. Essa dose está errada. Você vai comprar o medicamento que o médico deu, já chegar lá no balcão e pedir. Pede para falar. Mas geralmente são medicamentos controlados. Então, mas pede para conversar com o farmacêutico. Tem que ser liberado. Conversa com o farmacêutico também. Olha, meu filho é assim, assim, assado. O médico. Que você. Porque, queira ou não queira, o farmacêutico, para ele ser formado, é 8 anos. Sim. Não é qualquer coisa. E por falar em farmacologia, em medicação, esses dias eu estava assim, não só por curiosidade, mas para ajudar também meus pacientes. Não sou médica, não dou laudo, dou possível laudo, porém faço avaliação, mas eu fico sempre observando as medicações. Na anamnese da mãe eu pergunto todas as medicações que a criança toma, né? Que a mãe já tomou, que a minha anamnese vai antes da concepção, né? Se foi desejado, se não foi, então a gente faz tudo certinho para ter um atendimento melhor, para eu saber para eu conhecer melhor o meu autista, ou, né, minha criança especial. E agora um tempo atrás, teve um curso de farmacologia. Falei, não preciso fazer porque eu não sou médica, mas eu fui fazer. Sabe para que eu fui fazer? Porque eu via também mães, crianças que chegavam com, assim, estava de um jeito, de repente mudou. Falei, mas por que ele está assim agressivo? Porque, eu mudei a medicação.
Tá Mas aí. você falou com o seu médico que ele está assim, volta lá e fala. Porque ele está tomando risperidona, às vezes uma Ritalina não é melhor, ele está tomando qual a medicação que ele toma? Eu pergunto. Às vezes Eu não sou médica, mas eu pergunto. Eu quero saber o que ele está tomando, qual a dosagem, né? Esses dias mesmo, minha paciente, ela chegou lá, toda gritava e pulava e ria ao mesmo tempo. Eu falei, tem alguma coisa diferente. os Eu comecei a farmacêuticos. dar carnabidiol para ela. Eu falei, mãe, mas foi o médico, passou algum tempo, eu tinha parado, eu voltei. Eu falei, não, então você passa no médico e a dosagem certinha. Carnabidiol é bom, para autista é bom, dependendo do grau, nível, né, que ele se Cada encontra. caso é um caso. Cada caso é um Exato. caso. Então, a gente tem que se informar. Nós temos que nos informar. A gente, como profissional, Às eu não vezes, preciso, olha, porque não é minha área, se for ver bem. Mas eu senti a necessidade por conta disso, de ver as reações. porque eu dos pacientes garanto chegavam para lá. você que um farmacêutico, quando ele olhar aquela receita, ele vai falar assim, viu? E a mãe explicar para ele, E- ele vai falar assim, olha, Ô Marco, e foram os farmacêuticos que fizeram que essas mães parassem, pô, mas por quê? O que tá errado? E essas mães voltarem, marcarem consulta para correção de receita. Olha que imagine perigo. você entupir Então, a gente seu tem filho com isso daí tudo. péssimos convênios contratando recém-formados que não têm experiência. Não é que, eu não digo assim nem que é culpa ali do profissional, mas ele está se pondo num lugar que não deve também. É. Se você não tem a capacidade, se você não tem Às a formação, vezes não é você nem tá o profissional, você está às vezes é lidando o com ensino. crianças. É aquilo que eu É. ensino. Você Vamos está ser- lidando com crianças. Como é que você vai Ensino. dar medicamento errado para uma criança? eu ensino, né? Isso daí já parte muito mais além, por exemplo, tipo uma USP, Então, um reitor, alguma coisa é semelhante. um ensino que a gente entendeu? sabe que É. não está lá aquelas maravilhas. E não é nem a pessoa, É, por o exemplo, convênio que querendo queira. economizar em vez de contratar um profissional, um especialista. Pega um recém-formado. Exatamente. Muitos Complicado. está acontecendo isso. E o corporativismo também, né? Desses médicos quando entra dentro das operadoras de saúde. Então, assim, eles se submetem, né? Lógico, né? Porque ali, igual aquela parte que eu falei do paciente oncológico, tem operadoras de saúde que falam para os próprios médicos, não receita X medicamento. E você só consegue esse medicamento pela via judicial. E isso, se acontece com um paciente oncológico que está Imagina. com risco de morte, risco de vida, Imagina com as nossas crianças. Então é isso que os pais precisam fazer. Não só crianças, as pessoas idosas Todos. também, todos, né? Todos, né? Todos. Todos. É muito complexo. O autismo esse não dá somente em criança, tem todas as idades, né? Todas, Sim, todas. E isso é um ponto muito complexo, mas a gente precisa alertar os pais, né? Precisa alertar as famílias, porque não é algo isolado. Isso está acontecendo em todo o Brasil. Inclusive, eu estou agora começando a divulgar todas essas informações para que as pessoas tenham essa noção do que está acontecendo, né? Não é tão fácil assim, mas eu acho que aqui é o nosso trabalho de formiguinha, a gente vai longe, né? E é isso que a gente começa. Por isso que a E gente começou. nada como nós vivendo isso Exatamente. para falar. Tem autonomia, né? Quando eu vivo, eu tenho autonomia para falar. Exatamente. Vocês vivem, vocês têm autonomia. Eu sou um mero adjuvante que pegou essa causa e acabo sentindo a dor pelos outros, né? Entendeu? Andressa, da tua parte, em questão, advocacia, tudo, o que você pode dar suporte para aquelas mães atípicas e família? Como que eles podem entrar em contato com você, né? Buscar você para tirar mais informações? Até porque você não vai se desvincular tão fácil assim da Web Rádio Jarinu News. Faço muito gosto de vir aqui sempre que for Cast, acionada. entendeu? Muito feliz. Mas, basicamente, pode acessar minhas redes sociais. Meu Instagram é adv.andressaportocarreiro. Meu TikTok também, Andressa Porto Carreiro. Eu tô colocando lá mais informações. O meu e-book também tá trazendo, tá muito rico. E o e-book foi basicamente autoral ali, escrevia cada detalhe para os pais terem esse conhecimento. Então eu falo também ali a parte quais são os direitos, tanto no CIPTEA, que é o primeiro passo, eu coloco ali um tiquezinho para os pais começarem a ticar qual o passo a passo após o primeiro diagnóstico, o início do diagnóstico do seu filho, que é isso que eu não tive. Então, por onde começar? Teve diagnóstico? Procura uma equipe multidisciplinar. Procura uma equipe multidisciplinar.
Vamos procurar os outros direitos que o seu filho tem. CIPTEA, sempre tem em mãos. Então, ali eu coloco o site que os pais precisam acessar, o que ele precisa anexar até para conseguir. Depois, a vaga de deficiente, outros benefícios em questão de transporte municipal, interestadual, desconto em passagem aérea, desconto também em meia entrada em outras, a parte da cultura, parques que os autistas têm, isenções, né? Tanto isenção de imposto de renda, isenção de IPVA, e no caso do IPVA também tem a restituição dos últimos 5 anos, isso é muito importante falar, a partir da data do laudo, tá? Também sobre a parte da saúde, educação e principalmente a discriminação. Tá? Nesse caso, a parte de discriminação, às vezes os pais, eles falam assim, a mãe atípica, a família atípica, ela tem tanta coisa ali para fazer, tem que cuidar de casa, ir até de terapia, às vezes passa a manhã inteira, e ali às vezes acontece uma discriminação e ela fala assim, é mais um problema para mim conseguir, mas a gente precisa começar a fazer essa denúncia, porque escolas privadas que falam, nós vamos aceitar o seu filho ou cobrar uma tarifa a mais, é contra a lei, é uma discriminação, é processo civil e criminal. Uma escola que fala, nós aceitamos o seu filho, mas aqui não entra a ter, ou então nós não temos um auxiliar de sala, quem vai fazer a adaptação do seu filho? Então, tudo isso é discriminação. Discriminação. Isso mesmo. Descriminalização. Exato. E o bullying, principalmente, né? Essas crianças, só querendo ou não, é um looping, né? E não só bullying, né? Muitas estão sofrendo violência física. Sim. Exatamente. Sim, nós temos alguns fatos. Uma coisa que eu gostaria, por exemplo, de deixar bem claro, né? Em questão de bullying. A questão de bullying já começa, por exemplo, dentro da família. Os pais são obrigados, aqueles que não são atípicos, né? Obrigados a ensinar os seus filhos como lidar com uma pessoa atípica. Isso é uma obrigação, não é um pedido. É uma obrigação e é um dever, certo? Quando as pessoas acabam se reclamando, por exemplo... Então, a questão do bullying, né? Eu acho que isso é um dever dos pais e obrigação dos pais, aqueles que não passam por situações como família típica, certo? Eles têm por obrigação ensinar suas crianças a como respeitar aquela criança autista, certo? E eu acho... Tem por obrigação. Se a Andressa, como advogada, vai concordar comigo ou não, mas começar a responsabilizar os pais. Sim, tem. Pelo bullying cometido pelos filhos. O bullying responsabilizado, são os pais os responsáveis. Exato. E tem aquele ditado também, sabe? Eu acho engraçado, né? Que essa semana para mim apareceu uma pessoa falando assim, nossa, eu ando tão cansado, eu ando toda carga para mim, toda carga eu tenho que fazer isso. Eu falei, viu? Tenta ser uma mãe atípica para você ver o que é. Não reclama do que você não tem, sabe? Exatamente. O sofrimento, a angústia, né? Às vezes não ter tempo nem para tomar um banho, tem que tomar tudo correndo, ou com a criança junto, ou ouvindo ali, ele está ali às vezes se batendo, às vezes até se automutilando, a maior chorando. Dor é a incerteza do futuro. Incerteza do futuro, viu? Essa aqui mais tudo. Essa aqui dói. mais pega, mais dói. Andressa, quero que você deixe as suas considerações finais para nós, e antes de tudo eu agradeço pela tua presença, de ter deixado o seu tempo livre para poder vir atender ao nosso convite, né? E eu gostaria dessas considerações finais e das meninas também. Eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade que é maravilhosa. O TEAcast nos proporciona e vai proporcionar a várias mães trazendo essas informações. A consideração que eu sempre deixo em tudo, a informação é o poder. O que eu puder fazer para essas mães, eu vou fazer. O meu propósito de vida, todo dia eu acordo, abro o olho, agradeço a Deus por ter dado a minha vida. E o meu propósito é realmente fazer com que as vidas dessas mães mudem. Né? Então, por isso que às vezes às vezes fala assim, mas você está lutando muito. Mas será que você está lutando demais? Não, eu estou lutando pouco. E é isso que eu quero, que todas as mães se unem, a gente se unir
e lutar bastante e conseguir esse diferencial para os nossos filhos. Essa incerteza do amanhã, eu acho que é o mais angustiante para todas as mães atípicas. Para uma mãe em geral é difícil, porque a gente também, né, eu sei o que vai ser do meu filho, mas uma criança atípica, um adolescente atípico, como que ele vai ser numa vida adulta? Então a gente precisa o auxílio do poder público e o auxílio de todas as mães se unindo para que isso tenha uma diferença no final. E agradecer muito pela oportunidade. Segue nas minhas redes sociais, mais uma vez, meu @adv.andressaportocarreiro, é um pouquinho longo. O meu TikTok também, Andressa Porto Carreiro, me segue lá. E Deixa o seu telefone. Meu telefone é... Deixa eu só pegar aqui, porque mudou, gente. Eu tenho o DDD 19, mas esse daqui... Enquanto ela pega lá, considerações finais de você, Vivian. Bom, agradecer a Andressa, a você, Marco, né, por estar sempre aqui do nosso lado, cedendo espaço, a Jarino News, a Web Rádio Jarino News, a todos que nos acompanham, sabe? Não deixem de curtir, de comentar, compartilhar, enviar esse podcast para uma família, para amigos, que tem alguém aí precisando de uma informação, então compartilhem. Obrigada. Eu agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade de estar aqui, porque realmente é uma oportunidade única, né? Uma oportunidade rica de termos assim uma profissional como você, Andressa. Obrigada. Muito obrigada. Que Deus continue te fortalecendo, que você continue essa mãe linda, com esse sorriso maravilhoso que você tem e nos ajudando, né, nessas informações ricas mesmo para as mães atípicas. Nós sabemos que ser mãe, a maternidade em si, já não é fácil, já é cheia de incerteza, é um desafio. Imagina a mãe atípica. Então, gratidão pela sua vida. Gratidão. Andressa, passa o seu telefone. Bom, é o 995295130, tá? O que precisar pode me chamar no direct, no Instagram, no TikTok, no Facebook, ou então no meu telefone aqui que a gente vai se falando, tá bom? Muito obrigada também a todos. Obrigada. Bom, eu, como Marco Antônio, da Web Rádio e TV Jarino News, venho agradecer a você, junto com as meninas da TEACUST Brasil. Agradeço por essa oportunidade de você estar agregando mais informações para nós, certo? Peço para todos que coloquem a Web Rádio Jarino News nos grupos das mães atípicas, tudo para a gente poder começar a levar mais informações e que as mães também elas possam mandar para nós perguntas, né? E que nós possamos, nas próximas entrevistas, passar nesses grupos quem vai ser o próximo entrevistado e que as mães que queiram fazer alguma pergunta estejam dispostos, né? Agradeço você de coração, muito obrigado e que Deus nos abençoe, né? Amém. Só uma novidade, o próximo TEACast, o próximo podcast, né, com a Web Rádio Jarinu, se Deus quiser já vai trazer meu livro. Eu acabei de lançar mais um livro, que é Cuidar e Sentir, que realmente é um livro para mães atípicas, que vai falar da maternidade. Eu estou com 2 capítulos, um de aba e um das incertezas da maternidade atípica. Parabéns, Marlene, Obrigada. pelo segundo, né, livro, né? Mas também você está em déficit com a Jarino News, tá? Que agora você pode ensinar a fazer aqueles momentos com as mães ensinando. Momento aba em casa. Exatamente. Vamos fazer, sim. Vamos Bom? fazer. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até mais. Amém. Até. Muito obrigada, amém. Obrigada.